Castro, então governador do Rio, candidato à reeleição, aparece em uma posição central na arquitetura e execução do esquema ilícito. Utilizando-se de suas prerrogativas do chefe do Executivo, não apenas anuiu com as práticas, mas as autorizou, além de ter editado normativos que viabilizaram as irregularidades. A edição do decreto, em março de 22, que alterou a estrutura e as atribuições da CEPERJ, permitiu a contratação precária de milhares de indivíduos sob um falso interesse público. Tal manobra, ocorrida em ano em que se realizou o pleito, demonstra a descentralização da execução dos projetos sociais, constitui uma estratégia institucional deliberada visando a reeleição. A sua presença no lançamento e na divulgação dos projetos sociais, atrelando a eles sua imagem, reforça o viés eleitoreiro dessas ações. Rodrigo Bacelar, então secretário de Estado do Governo, utilizou sua posição estratégica na administração estadual para destinar recursos públicos aos projetos executados pela CEPERJ e o ERT, ignorando questionamentos internos de outros órgãos acerca da legalidade de seu custeio. Vale frisar que sua responsabilidade não se fundamenta exclusivamente no saque de 12 milhões de reais sacados na boca do caixa, em uma única agência de Campos do Goytacazes. Esse fato, contudo, em conjunto com sua atuação, que foi central na descentralização dos recursos para viabilizar os projetos e com os saques efetuados por pessoas a ele relacionadas, tais como sua cunhada e o futuro coordenador de sua campanha eleitoral, não deixa dúvida de seu papel central na articulação do esquema ilícito com fins eleitorais. Gabriel Lopes, à época presidente da CEPERJ, também é diretamente responsável pelos atos abusivos. Sob sua gestão, a Fundação passou a executar projetos sociais por meio da admissão de trabalhadores temporários efetuada à margem das normas constitucionais e administrativas com recibos via pagamento autônomo e saques em espécies, dificultando o controle e a transparência, mesmo diante de alertas nas instituições financeiras sobre o volume atípico de pagamentos na boca do caixa. A CEPERJ, sob seu comando, persistiu no método. A entidade, com sua anuência e participação, foi instrumentalizada visando a distribuir recursos públicos de forma dissimulada, convertendo-se em peça fundamental para a consecução dos objetivos eleitoreiros. Tiago Pamplona, embora não tenha tido participação ativa nas ações administrativas irregulares, foi um dos beneficiários diretos da condição de candidato ao cargo de vice-governador. Por todo o panorama desmendado nos autos, entendo que as condutas perpetradas por Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar e Gabriel Lopes, cada qual na sua esfera de poder decisório, concorreram de forma determinante para a configuração de abusos de poder político e econômico, em amplitude e gravidade que comprometeu a normalidade e a legitimidade das eleições de 22 no Estado do Rio, bem como em conduta vedada a agentes públicos. As responsabilidades dos investigados se assentam na consciente instrumentalização da máquina administrativa e no dispêndio irregular de recursos públicos com o fim princípio de obter dividendos eleitorais em afronta aos princípios que regem a administração pública e o processo eleitoral. Da fixação da multa, a jurisprudência desse tribunal, a multa pela prática de conduta vedada a agentes públicos em campanha eleitoral deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com as circunstâncias do caso, considerando a reprovabilidade da conduta e sua repercussão no contexto eleitoral, bem como a capacidade econômica dos demandados e o grau de participação de cada um deles. As condutas perpetradas pelos recorridos se revestem de mais alta gravidade, porquanto, exorbitando as prerrogativas dos cargos que ocupavam, eles implementaram um engenhoso esquema de distribuição irregular de recursos públicos e de uso abusivo de mão de obra custeada pelo poder público a fim de obter vantagem eleitoral. A prática ilícita obteve ampla repercussão no contexto eleitoral, visto que dezenas de milhares de trabalhadores foram
contratados em diferentes municípios. Do Estado, além de cifras elevadíssimas, desviadas em benefício da chapa do governador Cláudio Castro e do vice Thiago Pamplona, bem como da candidatura à reeleição do deputado Rodrigo Bacelar, entre outros aliados. Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar e Gabriel Rodrigues Lopes exerceram papéis determinantes na sistemática irregular de ampliação e financiamento de projetos sociais, razão pela qual a multa deve ser aplicada a esses agentes públicos no patamar máximo previsto no artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504. Eu entendo, embora conste aqui desse voto, a imposição de multa a Thiago Pamplona, de fato, não consta nenhum ato praticado especificamente por ele. Então, eu vou alterar o voto aqui, porque eu entendo que ele próprio não há nenhuma alegação aqui de que ele tenha praticado uma conduta vedada. Face do exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto por Marcelo Freixo pela coligação A Vida Vai Melhorar, e, de outra parte, dou provimento aos recursos extraordinários do Ministério Público para provimento aos recursos extraordinários do Ministério Público para cassar os diplomas de Cláudio Castro e de Thiago Pamplona dos cargos de governador e vice e do diploma de Rodrigo Bacelar no cargo de deputado estadual no citado pleito. Declarar a inelegibilidade de Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar e Gabriel Lopes. Determinar as eleições para os referidos cargos e majoritários e a retotalização dos votos para o cargo de deputado estadual. Eu estou verificando aqui que a razão de ser da condenação do governador, vice-governador Thiago Pamplona, é o benefício eleitoral que obteve com as práticas ilícitas. Então, eu vou fixar multa individual no patamar máximo para Cláudio Bonfim, Rodrigo Bacelar e Gabriel Lopes, e no valor de 100 mil FIR, e a multa no menor patamar cabível para Thiago Pamplona pela prática de conduta vedada no artigo 73(2) da referida norma. Comunique-se com urgência, quando finalizar esse julgamento, ao TRE para fins de cumprimento imediato do acordo, inclusive quanto à adoção de providências para a realização de novas eleições. É como voto, senhora presidente. Então, retificando, eu vou impor a multa ao Thiago Pamplona, mas no valor, no percentual mínimo